Bom dia, gente. Hoje a gente vai fazer uma revisão de todo o conteúdo. Excepcionalmente, eu pedi para juntar tanto o terceiro quanto o quinto, porque vocês estão vendo matérias parecidas. Então, eu acho que vai aproveitar para todo mundo. E aí, nesse começo, eu vou fazer essa revisão. No final, eu separei duas questões para cada turma. Mesmo que sejam divididas, vai servir para ambas também. Então, eu espero que ajude. Agora, eu vou desligar minha câmera e começar a compartilhar a tela. Bom, começando do início. Uma coisa muito importante é lembrar quem que é o empresário. E vocês já devem ter visto isso inúmeras vezes, já deve estar cansado de ouvir, mas é muito importante. Então, o empresário, né, é aquele que exerce a atividade econômica de forma profissional e organizada. Então, o empresário, ele não é aquele que vai vender uma coisinha ou outra uma vez na vida, não. Aquilo vai ser a profissão dele. Aquela é realmente a atividade dele. Então, ele vai exercer de maneira profissional. E o que que é isso do profissional? É habitual, ou seja, ele sempre está ali, ele sempre está mexendo com alguma coisa e também de forma organizada. Então, por exemplo, eu já testei em outra monitoria esse exemplo. Se eu, Débora, resolvo vender refrigerante. Poxa, para eu vender refrigerante, eu vou ter que ter o capital, eu vou ter que ter o dinheiro para comprar a mercadoria. E aí, essa mercadoria vai ser o meu insumo, vai ser aquilo que eu vou distribuir, aquilo que eu vou vender. E a tecnologia, ela vai ser qualquer coisa que me auxilie na minha atividade. Então, por exemplo, se eu vou vender refrigerante, eu preciso, no mínimo, de uma caixinha de isopor para manter gelado. Então, essa pode ser minha tecnologia. Ou pode ser uma geladeira, enfim, ou o negócio aumentou, eu precisar de um computador, de um caixa. São mecanismos que vão nos ajudar durante a atividade. E aí tem a mão de obra. E a mão de obra, ela pode ser tanto do próprio empresário quanto de outra pessoa. Então, por exemplo, se eu trabalho sozinha, né? Estou ali vendendo refrigerante, é um negócio pequenininho. Vou usar a minha própria mão de obra, não compensaria contratar alguém. Mas se o negócio começa a crescer, ou se eu tenho mais pessoas que podem me ajudar, também vale. Então a mão de obra ela pode ser de qualquer pessoa ali. E esse é o empresário. E aí a gente tem a questão do profissional intelectual, né? O profissional intelectual ele pode ser de natureza científica, literária ou artística. E como a gente viu, o profissional intelectual ele não é empresário. Ele só vai ser considerado empresário se o exercício daquela profissão constituir um elemento de empresa. Então, eu acho que eu caí. E- Enfim, voltando. Não necessariamente eu vou ser considerada empresária porque eu estou trabalhando em grupo com outros profissionais, né? Porque a pessoalidade ali, ela não se perdeu. Cada um tem o seu trabalho individual e a gente apenas está trabalhando junto para um objetivo em comum, né? Às vezes, por exemplo, o aluguel de um ponto é muito caro, vamos trabalhar junto para dividir. Só que a partir do momento que o concurso, né, desses auxiliares e colaboradores começar a fazer com que perca a pessoalidade, aí pode ser que constitua um elemento de empresa. Por exemplo, se nessa escola de música eu não preciso estar lá, eu não preciso dar aula. Eu porque eu sou a dona, mas não necessariamente por mim. Elas vão confiar em qualquer profissional que esteja ali, qualquer pessoa pode me substituir. Então vocês percebem que a pessoalidade ela vai se perdendo. E aí as pessoas vão para essa escola de música para ter aula de música, independente de com quem seja. Então a visão passa a ser o aprendizado, né, por parte do aluno, mas o lucro em relação ao empresário. Então não mais aquela natureza artística que teria antes.
Então, esse é o empresário. E aí tem a questão do advogado. O advogado, ele até poderia ser considerado um empresário, porque se a gente for pensar em grandes escritórios, tem vezes que você nem sabe quem está fazendo a sua petição. São escritórios gigantescos, né, que trabalham em massa, então se perde essa pessoalidade. Mas o advogado, mesmo que ele possa ser considerado, ele não vai ser, porque o Estatuto da Ordem não permite. Então, o advogado ele nunca vai ser empresário, por mais que ele possa apresentar as mesmas características que o empresário. E aí a gente tem os dois requisitos que são importantíssimos para configurar, para você iniciar, né, uma atividade empresarial, que é a capacidade. Então, você tem que ser capaz, você tem que poder exercer todos os atos da sua vida civil, você tem que ter o poder de negociar. Até porque não faria sentido você iniciar uma atividade, sendo que você não vai poder gerenciar ela. Então, você tem que ser plenamente capaz. E aí, uma exceção dessa capacidade, né, desse requisito, é o incapaz que continua a atividade. Porque ele não pode começar, mas ele pode continuar, né, quando ele receber por herança, enfim. E aí, essa é uma exceção, mas tem alguns requisitos para que ela possa acontecer. Que é, primeiro, uma decisão judicial, né? Então, o juiz ele precisa permitir. O incapaz, ele precisa ter alguém que assista ou represente ele ali nos atos negociais. E ele não pode fazer parte da administração. E como mais importante também, o capital tem que estar integralizado. Então essa sociedade ela tem que estar segura para o incapaz. Ele não pode entrar numa sociedade que possivelmente ele vai ter algum prejuízo, né? E que ele não vai ter alguém ali que ajude ele. Então, são esses requisitos: não participar da administração, ter o capital integralizado, decisão judicial e alguém para representar ele. E aí o outro requisito, que é cumulativo, ou seja, na ausência de um deles não vai poder, é a ausência de impedimentos. E os impedimentos, eles são muito comuns para juízes e promotores. Eles podem, por exemplo, ser acionistas, eles podem comprar uma ação, investir na bolsa, enfim, eles podem fazer esse tipo de coisa. Só que eles são proibidos de ser tanto empresários individuais quanto participar da administração. E esse impedimento faz total sentido, porque se você for pensar, né, no poder que um juiz, que um promotor tem, imagina se chega alguma coisa da empresa dele, quantas informações privilegiadas ele teria. Então é bem complicado. Então esse é um dos impedimentos. E aí a gente passa para a questão do registro, né? E o registro, ele é obrigatório para qualquer pessoa. E tem os benefícios do registro, né? Por exemplo, você não vai poder fazer uma recuperação judicial se você não tiver registro. Então, você tem, né, ferramentas que te ajudam, enfim, além do fato de você regularizar a sua atividade, você ter uma responsabilidade limitada ali no seu negócio, você ter tudo muito bem estabelecido. E o registro ele é obrigatório para todo mundo. Só que, mesmo sem o registro, eh, vai ter a consideração ali daquela atividade. Então, o registro ele é regularizatório, mas ele não é constitutivo. Ou seja, para você considerar alguém, né, empresário, enfim, para você considerar aquela atividade uma atividade empresária, você não precisa do registro. Óbvio que quem tem o registro é muito melhor, mas tem como existir atividades aí irregulares. E para terceiros, né, você vai poder provar com fotos, você vai poder provar com testemunhas, enfim, tem várias maneiras de você provar que aquela atividade existe. Mas para o caso do empresário, vai dificultar a vida dele aí nos atos negociais. E aí, né, esse registro é feito na Junta Comercial Estadual. E aí a gente entra na questão do nome empresarial. Qual nome escolher quando você cria, né, uma sociedade empresária, enfim. E aí a gente tem três tipos de nome empresarial. O primeiro é a firma, que é, né, o nome civil da pessoa. E a firma, ela normalmente é usada para o empresário individual, até porque ele é uma pessoa só, então faz sentido. Na sociedade em nome coletivo e na sociedade em comandita simples. São sociedades menores, então é possível o uso da firma porque não vai ficar uma coisa gigantesca ali. Uma sociedade que nunca vai usar a firma é a sociedade anônima, por exemplo. Porque imagina se todo acionista colocasse o seu nome lá. Seria impossível, porque você vende, compra ações toda hora. Então imagina ter que ficar trocando o contrato social todos os dias, inúmeras vezes, por conta disso. Então
é uma sociedade que é impossível ser usada a firma. Então, a firma, né, ela pode ser usada por essas e também pela sociedade limitada e pela sociedade em comum dita por ações. E aí a gente tem a denominação, que é mais comum na sociedade anônima, né, mas também pode ser usada pela sociedade limitada e pela sociedade em comum dita por ações. É, E essa denominação é os nomes inventados que a gente vê por aí, que serve, né, para você reconhecer a empresa. Então, Americanas, Itaú, Santander, Casas Bahia, todos esses nomes são denominações. E aí a gente tem o número do CNPJ. O número do CNPJ a gente usa mais para questões jurídicas, né, de identificação mais objetiva ali daquela sociedade, mas no nosso dia a dia, né, como consumidores, enfim, a gente normalmente não usa, né, mas é aquele númerozinho famoso do 1000 contra. E aí tem a questão do estabelecimento empresarial. E o estabelecimento, ele é muito importante. E o nome, ele dá uma enganada na gente. Porque estabelecimento, a gente pensa, ah, beleza, é o lugar que eu vou lá comprar as minhas coisinhas. E não, o estabelecimento não é esse lugar. O estabelecimento, ele, diferente do ponto, ele é todo o conjunto de bens da sociedade. Então, ele vai ser o caixa, ele vai ser o armário, ele vai ser a estante, ele vai ser o computador, ele vai ser tudo que está ali que o empresário usa para o desenvolvimento da atividade. Então, é tudo que ele utiliza, que não necessariamente está incluso o valor no capital social, mas é tudo que ele possui ali de bens. E o ponto empresarial, ele é o lugar, né, físico ou virtual, então é o site ou a loja que você vai lá comprar suas coisas, e esse ponto, quem tem o ponto não necessariamente é dono do estabelecimento, né? Porque, por exemplo, o ponto ele pode ser locado. Então, são coisas distintas e que é importante a gente lembrar. Então, ponto empresarial é onde você vai encontrar a empresa, seja local físico ou virtual, e o estabelecimento é o conjunto de bens daquela empresa. E aí, a gente tem o trespasse. E sabendo o que que é ponto e o que que é estabelecimento, facilita um pouco. Porque nesse contrato, né, de venda do estabelecimento empresarial, a gente vai ter o aviamento. Então, para a venda do estabelecimento empresarial, a gente vai considerar os bens, que é o estabelecimento em si. Então, a gente vai pegar tudo que aquela empresa tem, fazer a soma, colocar ali certinho na conta. Mas não só isso, a gente vai ter que calcular o aviamento. E o que que é o aviamento? O aviamento é esse sobrevalor que vai dizer o quão lucrativo, o quão boa é a imagem daquela empresa. Qual a expectativa de lucro que aquele comprador vai ter depois? A clientela ela vai se manter ali? É um lugar bom? Passa muitas pessoas ali? Como que é a reputação? É, os produtos que estão sendo vendidos é uma demanda necessária para aquela localidade? Então, tudo isso a gente vai considerar no aviamento, que é um valor que vai além dos bens materiais ali daquela empresa. Ele vai com toda aquela expectativa de lucro. E aí você vai mensurar, né? E estabelecido o aviamento, feito o contratinho ali certinho, a gente vai passar para a cláusula de não restabelecimento. E o que que é essa cláusula? Bom, imagine que eu tenho uma loja de roupa e eu vendo essa loja de roupa, eu faço contrato ali tudo certinho. Só que eu vendo porque na semana seguinte eu vou abrir uma outra loja muito maior. Imagina, ia ser uma competição desleal. Afinal, eu já tô naquele lugar, já tenho minha clientela, já tenho, né, minha freguesia, já tenho o costume de trabalhar ali naquela região. Imagina para a pessoa que comprou, ela vai ter um baita prejuízo, que ela não vai ter se estabelecido. Então, por isso que é importante a cláusula de não restabelecimento. Porque quando você vende um determinado comércio, você não vai poder fazer um comércio semelhante naquela região justamente para não fazer uma competição, né, desleal, uma concorrência desleal. E aí, mesmo que seja omisso no trespasse, né, na venda, é, quem vendeu não vai poder fazer essa concorrência pelo prazo de 5 anos. Então, mesmo que não esteja, vai valer essa regra. Não pode restabelecer pelo prazo de 5 anos. E aí, essa regra, ela só não vai valer se o comprador se abster. Se o comprador virar para o vendedor e falar, não, tudo bem, você pode abrir um comércio, sei lá, deu 2 anos, o cara fala, não, pode abrir outro comércio. Aí, tudo bem, mas essa cláusula vai valer, mesmo que não esteja no contrato.
E aí é possível aumentar ou diminuir esse prazo, né? Você pode estipular no contrato 2 anos, 3 anos, os 5 mesmo, ou 6, 7. Só não pode ser uma coisa que seja muito excessiva. Por exemplo, se eu vendi uma loja de roupa, a pessoa não vai me pedir que eu não faça outra loja pelo prazo de 50 anos. Não faz o menor sentido. Ou pelo prazo de 20 anos. É uma coisa absurda. Então, desde que seja mensurado, é possível ter essa flexibilização. E aí, a gente entra na questão das dívidas. Bom, quem compra assume todas as dívidas contabilizadas. Então, quem compra já sabe ali o que aquela empresa está devendo, o que ele precisa pagar, em tese, né? Mas em tese, ele sabe. Então, ele assume essas dívidas. Só que o vendedor, ele vai continuar responsável por essas dívidas pelo prazo de 1 ano. Então, se esse adquirente, né, ele não pagar determinada coisa, enfim, o vendedor ele vai ser solidariamente responsável. Ele responde junto, né? Ele pode ser executado junto. E aí, esse prazo é de 1 ano e ele vai ser contado de duas maneiras distintas. Entre o adquirente e o vendedor, vai ser contado a partir do contrato de trespasse. Então, assinar o contrato começa a contar 1 ano. Já perante os terceiros, né, perante os clientes, os credores, enfim, vai ser contado a partir da publicação no Diário Oficial. E aí é um ponto muito importante, porque normalmente as pessoas fazem um contrato de compra e venda, né, o trespasse, enfim, eh, e aí eles demoram para verbar na junta, o que demora para sair no diário. Então, às vezes, a pessoa fica 10, 15 anos ali com aquele contrato e acha que tá tudo certo, e na verdade não tá. Pode ter passado 20 anos que você vendeu aquela empresa, mas se faz menos de um que você averbou na junta, então você continua responsável. Então, é uma coisa importante que às vezes a pessoa esquece. E aí, né, a dívida vencida vai contar a partir da publicação e na dívida vencida vai contar a partir do vencimento. E tem um detalhe importante que eu deixei ali no final, e quando o alienante, né, ele vai vender essa empresa, se ele não tiver os bens necessários para pagar todos os credores dele, ou seja, se for esse caso, né, de que o adquirente vai ter que assumir dívidas, eh, e aí esses bens não vão suprir, esse alienante ele precisa pedir permissão para os credores. Então, vai ter que ser necessária a concordância de todos eles. E aí, por isso que ele tem que avisar, né, 30 dias com antecedência, enfim, notificar todos os credores para que eles possam se manifestar. E aí pode ser de maneira expressa ou tácita. Então, se passou 30 dias, ninguém falou nada, então entende-se que concordaram. Mas é preciso fazer isso, porque para dar segurança para os credores mesmo. Até porque, imagina, você tem uma dívida, você tem um dinheiro para receber com alguém, essa pessoa vende a sociedade, some, não tem dinheiro para você correr atrás, não tem bem para você executar. Então, o que que você vai fazer? Por isso que é necessário fazer isso. E aí, a gente entra na questão do direito societário, né? Agora acabou a teoria geral do direito empresarial e a gente começa o direito societário. E, né, a sociedade é a união de pessoas, né, que têm os mesmos objetivos, enfim, que querem se reunir ali, juntar o seu capital para o exercício de uma atividade. E a regra é a pluripessoalidade, a regra é que sejam realmente uma união de pessoas. Mas tem a exceção, né, que são a sociedade limitada unipessoal, sociedade unipessoal de advocacia e a sociedade subsidiária integral. Então, são algumas exceções, mas a regra é que sejam pessoas realmente se unindo para um objetivo em comum. E aí, tem diversas classificações. O primeiro, e muito importante também, é o elo volitivo, né, o affectus societatis. Então, por que que aquelas pessoas estão se reunindo? E aí a primeira categoria é de pessoas, então eu, Débora, resolvo fazer uma sociedade empresária com o meu amigo porque ele é muito gente boa, porque ele tem uma boa noção de administração e eu acho que ele vai ser um bom sócio. Isso seria uma sociedade de pessoas. Eu estou fazendo uma atividade empresarial porque eu conheço aquela pessoa e as características dela eu acredito que vão ser boas para aquela sociedade. E aí, nessa sociedade de pessoas, normalmente não se admite o ingresso de terceiros de forma livre. Justamente porque se você está fazendo essa sociedade com outra pessoa por conta das características dela, talvez você não vai querer fazer com um terceiro, porque ele não vai ter aquelas características. Então, ela é um pouco mais restrita com essa questão de admissão de novos sócios.
E aí a gente tem a sociedade de capital. E a de capital, basicamente, você tem que ter o dinheiro. Então, a sociedade anônima, por exemplo, é assim: você vai lá, você compra a sua ação, é isso. Você tem o dinheiro, você tem o interesse de comprar, a sociedade empresária tem tem o interesse de ter mais dinheiro, né? De que tenha as suas ações compradas. Então é isso. E aí, o ingresso de terceiros ele se torna muito mais fácil, porque basicamente você tem que ter dinheiro, você paga ali o preço e acabou. É muito mais simples. E aí a gente tem as divisões também quanto à responsabilidade, que a gente já viu nas outras aulas que é super importante, que é limitada, né? Que como regra não atinge o patrimônio pessoal do sócio, só, né, em casos específicos de desconsideração, enfim, mas em regra não atinge, ataca só o patrimônio da empresa. A gente tem a responsabilidade ilimitada, que aí não precisa só da desconsideração para atacar o patrimônio pessoal, acabou o dinheiro da empresa, já vai para o pessoal. E a gente tem a mista, né, que parte do patrimônio pessoal responde pelas dívidas. E aí, como exemplo, a comandita, né, porque tem o sócio comanditário e o comanditado. Então, um vai ter responsabilidade limitada, o outro limitada. Então, por isso que é mista, porque cada um vai responder de uma forma. E aí a gente tem as diferenças quanto ao documento, né, que ela pode ser tanto pelo contrato social, como a limitada, ou pelo estatuto social, né, que é como a sociedade anônima, quanto à existência de personalidade jurídica. Então, elas são despersonificadas quando elas não têm registro. Então, se é uma sociedade informal, se ela não está ali registrada, não está regularizada, ela é despersonificada, ela não tem personalidade jurídica, ela não vai ter ali, por exemplo, o CNPJzinho dela. E as personificadas são aquelas que possuem registro. E isso eu acho que é mais simples também de entender. Quanto ao objeto social, elas podem ser ou sociedade empresária, né, que são todos que têm por objeto o exercício de atividade própria de empresário, e a sociedade simples, que são os profissionais intelectuais. Como a gente viu, o profissional intelectual, ele não tem o exercício de atividade própria de empresário. Ele pode ser considerado empresário em algumas exceções, mas em regra ele não é. Ele vai ter, né, que salvo quando constituir elemento de empresa. Então a gente tem que lembrar isso. O profissional intelectual é sociedade simples. E aí a gente tem os tipos de sociedade. E aí, né, a sociedade em comum, que é uma sociedade irregular, ou seja, ela não tem personalidade jurídica. Então, se ela não tem personalidade jurídica, se ela não tem registro, ela vai ser ilimitada. Então, o sócio, ele não, esse empresário, né, ele não vai ter essa proteção. Só que, como eu estava falando no outro slide, mesmo que ataque o patrimônio pessoal, vai ter um benefício de ordem. E esse benefício de ordem, ele é se a sociedade tem uma dívida, beleza, a gente vai executar primeiro o patrimônio da sociedade e depois a gente vai para o patrimônio do sócio. Então, não faz sentido você atacar primeiro o patrimônio do sócio. Você vai atacar o da sociedade e aí o que faltar, você vai atacar o patrimônio dele. E aí, como eu estava falando, né? Como que você prova a existência de uma sociedade que não tem registro? Os terceiros, eles podem provar de qualquer maneira. Então, os credores, né, os clientes, enfim, eles podem provar de qualquer maneira, por foto, por testemunha, por documento, por mensagem, qualquer coisa. Já o empresário, perante os terceiros, por exemplo, o cliente não me pagou, vou ter que cobrar ele. Como que você vai provar que a sociedade existe? Como que você vai provar aquele negócio? Só por escrito. E aí a gente tem a sociedade em conta de participação, que também é outra sociedade regular, então ela não possui personalidade, ela também tem essa responsabilidade ilimitada, né? Só que ela tem esse caráter transitório, porque a sociedade em conta de participação, ela é uma parceria entre empresas. Então, a gente vai ter dois tipos de sócio, né? A gente vai ter o sócio extensivo, que é aquele que vai fazer o negócio jurídico, é aquele que vai se apresentar, né, perante terceiros, negociar, enfim. E ele vai ter a responsabilidade, ele que vai responder, porque é ele que está fazendo ali os negócios. E a gente vai ter o sócio participante, né, que é aquele que se mantém oculto, ele não se apresenta perante terceiros, ele só vai ali estar ajudando. E aí, né, a responsabilidade é essa, somente o sócio ostensivo responde perante terceiros. Mas se a culpa for do sócio participante, ele também vai. é, o sócio ostensivo vai poder fazer uma ação regressiva contra esse sócio participante.
porque também não faria sentido o ostensivo responder por uma coisa que ele também não fez. Mas, em regra, ele que vai responder primeiro, porque é ele que está ali se apresentando perante os terceiros. E aí, normalmente, essa sociedade, ela é feita verbalmente, porque ela é temporária, então tem gente que às vezes acha que não vale a pena você fazer um contrato ali, fazer de forma escrita, porque vai ser algo rápido. Pode ser que seja, por exemplo, um dia, uma semana, um mês. Então, às vezes não vale a pena. Mas é interessante fazer o contrato escrito, né? Que pode ser registrado no cartório de títulos e documentos. E aí, esse contrato, né, ele não vai gerar personalidade jurídica nem nada. Ele vai ter apenas a fé pública. Então, é uma segurança, né, daqueles sócios de que eles firmaram essa sociedade em conta de participação, mas não vai gerar uma nova sociedade, não vai gerar um registro na junta comercial, nada disso. É apenas para formalizar ali aquele acordo deles. E aí a gente vai ter a sociedade em nome coletivo. E a sociedade em nome coletivo, ela já tem registro, ela tem personalidade jurídica, mas ela tem responsabilidade limitada. Então tem o mesmo benefício de ordem que a gente já viu antes. E aí, dois detalhes específicos dela é que, né, apenas pessoa física pode ser sócia e apenas sócio pode ser administrador. Então, isso é da sociedade em nome coletivo. Acho que não tem muita coisa que falar dela. E aí a gente tem a sociedade em comandita simples, né? Que ela surgiu na época das grandes navegações, enfim. E aí a gente também tem dois sócios. E ela é uma sociedade que, como a gente já viu lá atrás, ela tem uma responsabilidade mista. Porque cada um dos sócios responde de uma forma, assim como na conta de participação. Só que aqui a gente tem um comanditado, né, que é aquele como ostensivo, que pratica os atos de gestão, que negocia, e ele vai ter uma responsabilidade limitada, justamente porque ele que está fazendo esses negócios jurídicos, né? Ele que está ali se apresentando, então ele vai ter essa responsabilidade. E a gente tem o comanditário, que é apenas um investidor. Então ele está apenas colocando dinheiro ali naquela sociedade e ele não pratica nenhum ato de gestão. Ele só está ajudando a sociedade a andar com o dinheiro dele. E ele vai ter uma responsabilidade limitada, justamente por isso, porque ele não pratica os atos de gestão, ele não pratica os atos negociais, ele só está ali investindo. Então faz sentido que a responsabilidade dele seja outra. E por isso que a gente tem a responsabilidade mista. E aí a gente chega na sociedade limitada, que é a principal dessas que a gente vai ver. A sociedade limitada, ela é muito importante. E ela, né, ela possui registro, ela tem personalidade jurídica, tudo certinho. Ela vai ser iniciada, né, pelo contrato social, então é o tipo de documento que institui ela. E na sociedade limitada, a responsabilidade é limitada, então cada sócio vai responder de acordo com a porcentagem que ele tem ali de representação. Então, se ele é dono de 30%, ele vai responder de acordo com esses 30%. Se ele é dono de 10%, ele vai responder de acordo com os 10%. Só que, mesmo que eles sejam responsáveis, né, em relação ao que eles possuem, todos respondem solidariamente pela integralização. Então, independente se você tem 10, tem 30, tem 50, tem 60, você vai ser obrigado a ajudar ali na integralização do capital social. Porque o que que acontece? Às vezes as pessoas colocam capital social muito alto, né, para ter mais oportunidade de empréstimos, de negociações, enfim. Só que às vezes ele não está integralizado. Então, o que que é a responsabilidade dos sócios? Colocar todo o dinheiro ali certinho. E como a gente viu, né, o incapaz ele não vai poder participar de uma sociedade que não tem o capital integralizado. Então vamos supor que morreu algum sócio, precisa passar ali para o filho dele que é incapaz, não vai poder se não tiver integralizado. Então os sócios eles respondem solidariamente. E é vedada, né, a contribuição que consista só na prestação de serviços. Então, o sócio ele pode contribuir financeiramente e com serviços? Pode, claro. Ele só não pode contribuir exclusivamente com serviços. E aí a gente tem algumas cláusulas obrigatórias na limitada, que é o nome, né, e a qualificação dos sócios. Então tem que ter ali tudo certinho. A sede social, que é onde, né, você vai encontrar a empresa, é onde você vai poder propor uma ação, por exemplo, enfim. O nome empresarial, né, que como a gente viu, pode ser a firma ou a denominação também. E aí vai ter o LTDA no final. Os administradores, né?
que a gente vai ter que estabelecer quem vão ser, enfim, quais os poderes deles. O prazo da sociedade, então ela pode ser indeterminada ou determinada. Por exemplo, ela pode ser uma sociedade que tem um fim específico, então ela vai ter um prazo determinado, porque eles não querem dar continuidade, é para uma época específica, para um ramo específico, então você vai poder estipular um prazo para ela, ou ela pode ser indeterminada, né, que é quando os sócios eles não têm pretensão de dar fim àquela sociedade. E aí, vai ter que estabelecer certinho, né, qual o valor do capital social e como que vai ser essa divisão de cotas, porque a divisão de cotas ela é muito importante porque ela influencia na responsabilidade que a gente estava falando agora. Então, tem que ter isso e a participação nos lucros, né? E a participação nos lucros, o detalhe disso é que não necessariamente vai ser de acordo com a porcentagem, né, de participação daquele sócio. Então, não é porque fulano tem 30% da empresa que ele vai receber 30% dos lucros. Não necessariamente. Por exemplo, quando a gente estava falando da questão do serviço, se o sócio ele investiu capital e ele investe também, né, na prestação de serviços, ele presta serviços para essa empresa, faz sentido que ele tenha uma participação maior nos lucros, talvez. Então, os sócios eles podem estabelecer livremente essa participação. Não precisa ter relação com o capital correspondente ao sócio. E a administração da LTDA, né? Não precisa ser um dos sócios, diferente, né, da comandita simples que a gente estava vendo. Só pode ser exercida, né, por pessoa física e pode ter mais de um administrador. Então, vamos supor que seja uma limitada que tenha um porte relevante. Poxa, uma pessoa não vai conseguir dar conta de tudo sozinha, então pode ter mais de um. E é necessário especificar os poderes dos administradores. Então, você precisa dizer o que que eles podem fazer, o que que eles não podem fazer. E aí, no silêncio do contrato, os administradores eles podem praticar todos os atos pertinentes à gestão, não constituindo objeto social, a oneração ou a venda de bens imóveis que depende do que a maioria dos sócios decidir. Então, né, o sócio, ele não, o administrador, ele não pode vender a sociedade do nada. Pode fazer os atos de gestão ali, né, correspondentes à função dele, mas é bacana que os sócios estabeleçam certinho o que que o administrador pode fazer, que é uma responsabilidade bem relevante, né? E aí, quanto à cessão de cotas? A cessão de cotas entre os sócios, né, ela é livre, mas em relação a terceiros, se não tiver ali falando no contrato social, só pode ser realizada caso não tenha discordância de mais de um quarto do capital social. Então, para administrar terceiros, precisa disso. Os sócios não podem discordar. E aí, por exemplo, se tem um sócio que tenha, vamos supor, um quarto é 25%, né? Então, se tem um sócio que tem 30, o outro tem 30. Não, deixa eu pensar agora na conta. Vamos supor que os sócios tenham 85%. Dois sócios têm 85% juntos. O outro vai ter 15. Então, esse que tem 15, ele não vai ter força suficiente para conseguir impedir que um terceiro entre na sociedade, porque ele não representa mais que um quarto desse capital social. Então, acaba que o sócio que tem mais porcentagem ali, ele vai ter um poderzinho bem relevante. E aí, quanto à herança das cotas, né? Em caso de omissão, os herdeiros eles não ingressam na sociedade. Eles vão, né, ter direito ao valor correspondente da herança, enfim, mas eles não vão poder entrar na sociedade como sócios, não vão poder administrar, enfim, salvo se todos os demais sócios aceitarem isso. Então, se os demais sócios falarem, não, você é filho de fulano, você vai trabalhar de uma forma parecida, né? Tá tudo bem você ser sócio. Aí, ok. Mas se caso contrário, não vai poder. Ele só vai ter direito ali ao valor correspondente. E quanto ao incapaz, né, a gente já falou disso, que o incapaz ele pode ser sócio, né, desde que o capital esteja integralizado e que ele não participe da administração. E aí ali no final eu deixei as definições, depois eu vou mandar os slides completos. Esse é do resumo, mas depois eu mando o outro. E aí a gente chega na desconsideração da personalidade jurídica. E a desconsideração, né, ela surgiu da Inglaterra. Aí tinha aquela historinha lá do Solomon e Solomon, que o Solomon, ele criava uma sociedade, aí ele se enfiava de dívidas, aí ele acabava com a sociedade, criava outra, e assim ele vai indo, ele fazia uma confusão.
E, justamente por conta disso, né, a gente tem a desconsideração da personalidade jurídica. É uma exceção, né, a gente segue a teoria maior de que é uma exceção, precisa ser comprovado o dolo, né, a má-fé, a fraude, então não basta só haver dívida, porque a teoria menor ela fala isso, né, que basta haver dívida para desconsiderar. E não, porque imagina, você faz uma sociedade limitada, tudo certinho ali no registro, enfim, e aí você tem um problema na administração e só porque você tem dívida vai desconsiderar, vai atacar seu patrimônio pessoal por isso, não faz sentido, não dá segurança para o empresário, né? Então a gente segue a teoria maior de que é uma exceção, por isso, né, tem que ser comprovada a fraude. E aí, essa fraude, esse dolo, ele vai ser caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. O que a gente mais vê é a confusão patrimonial, né? É aquele empresário que ele usa o dinheiro da empresa para comprar o carro particular, ele usa o carro da empresa para ficar andando, e aí ele pega o dinheiro para sair para viajar, então acaba tendo aquela mistureba do dinheiro da empresa e do dinheiro pessoal. Você não sabe mais o que é patrimônio da empresa e o que é o patrimônio do empresário. Então essa confusão patrimonial ela é muito mais comum da gente ver. E o juiz, né, ele pode afastar a personalidade jurídica para que seja possível atacar o patrimônio pessoal. E aí a desconsideração da personalidade jurídica, ela não dá fim na sociedade. Ela apenas afasta, né, a personalidade jurídica para atacar o patrimônio. Então a sociedade vai continuar existindo. Essa é uma maneira de ajudar o coitado do credor a receber o dinheirinho que ele tem direito. E aí, ela só pode ser permitida por decisão judicial, pelo requerimento, né, dos credores, enfim, ou do Ministério Público. E é isso. Essa é a desconsideração. E aí a gente tem a dissolução parcial. A desconsideração, ela não dá fim. A dissolução também não, mas ela faz com que a sociedade ela perca uma certa porcentagem. Por quê? Porque a dissolução ela ocorre quando a sociedade perde um dos seus membros. Então, quando ela perde um dos seus membros, junto com isso, ela perde o valor que aquele membro representa, né? Então, pode acontecer pela morte do sócio, pela retirada do sócio, e aí, né, a retirada do sócio, quando o sócio quer sair, tem duas possibilidades. Na de prazo determinado, que é o que a gente estava vendo, né, que tem um prazo específico ali para aquela sociedade existir, o sócio ele só vai poder sair de forma judicial e com justo motivo. Então ele precisa dizer o porquê que ele quer sair, precisa justificar. Porque afinal, se é por tempo determinado, por que ele quer sair antes? A sociedade já vai acabar uma hora. Então ele tem que justificar o motivo. E a de prazo indeterminado, ele não sabe quando que a sociedade vai acabar. Então, ele não precisa ter motivo. Pode ser de forma extrajudicial e motivada. Desde que, né, notificado com 60 dias de antecedência, mas ele é livre. Ele é livre para estar naquela sociedade ou não. E na exclusão do sócio, ela sempre tem que ser motivada. Então, se um sócio quer retirar o outro, ele precisa justificar. E aí, essa justificativa, ela tem que estar no contrato social. Então, é importante que os sócios coloquem no contrato quais os motivos que podem ensejar essa exclusão. Então, eles precisam estabelecer quais que são as regras daquela sociedade. O que se um sócio fazer vai prejudicar a sociedade. Porque para o sócio ser excluído, né, ele precisa prejudicar de alguma forma ou a empresa em si, ou os sócios que estão ali com eles, né? E aí, na limitada, né? A incapacidade superveniente não é mais causa de exclusão. Então, a incapacidade, ela por muitas vezes foi uma forma de excluir o sócio, porque afinal ele não estava mais capaz para fazer os atos negociais, então, em tese, não faria mais sentido que ele continuasse. Mas já que agora a gente tem uma previsão na limitada de que ele pode continuar, então não é mais uma cláusula de exclusão, né? Bastando, né, aquelas regrinhas que a gente já falou inúmeras vezes, então ele vai poder continuar. E aí, no final ali eu deixei, né, na omissão do contrato, falta grave será o ato lesivo contra a sociedade ou os demais sócios, desde que não sejam meros dissabores entre eles. Então, para você excluir um sócio, você precisa ter um justo motivo. Tem que ter uma razão muito importante para aquele sócio não conseguir mais ficar na sociedade. Então, por exemplo, é, a gente quer abrir uma filial, um sócio discordou e agora a gente não gosta mais dele. Então a gente vai tirar ele da sociedade por conta disso. Não faz sentido, é um mero dissabor, é um mero conflito ali negocial que não traz relevância alguma. Ele só não quis abrir uma filial, mas isso não vai comprometer
toda a história deles, todos os anos de sociedade, é uma coisa muito simples para ensejar essa exclusão. Agora, se o sócio ele tiver um conflito intenso com os outros e isso estiver atrapalhando na gestão da empresa, estiver atrapalhando nos negócios e estiver conduzindo a empresa para um caminho de declínio, enfim, a empresa está perdendo muito dinheiro com isso, está perdendo reputação, enfim. Poxa, é um prejuízo muito grande contra a sociedade e contra os demais sócios, então faria sentido. Então não pode ser apenas uma briguinha boba, um mero de sabor ali da relação entre eles. E aí, eu trouxe algumas questões para a gente comentar. A primeira é da OAB mesmo, e ela é sobre a sociedade limitada, né? Então, a sociedade Corinto e Curvelo é composta apenas por 2 sócios, sendo o sócio Corinto, titular de 40% do capital, e o sócio Curvelo, titular do restante. Então, o Curvelo tem 60%. Nessa situação, a exclusão extrajudicial motivada do sócio minoritário da sociedade limitada poderá ser realizada pelo sócio curvelo, independente de. Então, a gente já percebeu que o curvelo ele tem a maior parte do capital social. E um detalhe é que tem apenas os dois na sociedade. Isso é muito importante. Então, para que o sócio curvelo consiga excluir o outro sócio, independente de ter havido justa causa, ou seja, de modo discricionário? Não, porque tem que ter justa causa. Previsão no contrato de exclusão por justa causa? Não. Alteração do contrato social? Depois, mas ainda não, né? E reunião ou assembleia especial para esse fim. E aí, uma coisa que é muito importante é que, como eu já falei, né, ele tem a maior parte ali do capital social e são 2 sócios. E conforme o artigo 1085 do Código Civil, quando, né, os sócios estiverem colocando em risco a continuidade da empresa, eles podem ser excluídos da sociedade, mediante, né, alteração do contrato e desde que prevista a exclusão por justa causa. E aí, só que quando tem 2 sócios, não vai precisar ter assembleia, não vai precisar ter essa reunião assembleia, porque são só os 2. E essa é uma exigência de quando tem mais sócios, né, que fala ali no parágrafo único, ressalvado, caso em que haja apenas 2 sócios, a exclusão de um sócio somente poderá ser determinada em reunião ou assembleia, especialmente convocada para esse devido fim. Então, a exclusão do sócio, ela sempre vai ser motivada. Então, é importante, né, que conste essa cláusula, enfim, dos motivos dessa exclusão, e quando tiver esses 2, ela pode não ter essa assembleia, né, especialmente convocada. E como a gente falou também, quando o sócio quer sair, pode ser por qualquer motivo, né, indeterminado. Ele é livre para fazer isso. Beleza. Aí a segunda questão, também da OAB. No contrato da sociedade empresária, Arialva, né, não consta cláusula de regência supletiva pelas disposições de outro tipo societário. Ademais, tanto no contrato social quanto nas disposições legais relativas ao tipo adotado pela sociedade, não há norma regulando a sucessão por morte do sócio. E a gente viu, né, que é bom regular essa sucessão, porque como que ela vai acontecer? Porque, em regra, o herdeiro ele não vai entrar como sócio. Mas aí o que, que vai fazer com ele? O que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer, né, com o possível incapaz, enfim. E aí, diante da situação narrada, assinale a afirmativa correta. Haverá resolução da sociedade em relação ao sócio em caso de morte? Haverá transmissão causa-mortes da cota social? Caberá aos sócios remanescentes regular a substituição do sócio falecido? Os sócios serão obrigados a incluir no contrato cláusula dispondo sobre a sucessão por morte de sócio? Então a gente vê que a C e a D, elas trazem coisas que são mais posteriores, né? Porque, por exemplo, os sócios eles já deviam ter regulado essa substituição do sócio e eles já deviam ter incluído, né, a cláusula que dispusesse sobre a sucessão por morte do sócio. E aí, o que nos resta é a letra A ou a letra B. E a letra B era haver a transmissão. Então, sobra a letra A e a letra B. E aí, nesse caso, não fala, né, se os demais sócios optaram pela dissolução da sociedade, porque é uma hipótese. Se um sócio morrer, eles podem definir
o fim da sociedade, fulano saiu, ele era muito crucial, não vai dar mais pra gente continuar, a gente não quer mais. Eles podem. Mas eles também podem fazer um acordo com esses herdeiros, né? Porque como a gente viu lá, o herdeiro ele pode assumir desde que todos os sócios concordem. Só que nessa questão não menciona nada disso. Então, na ausência, né, dessa disposição que regule a sucessão, será caso de resolução da sociedade em relação ao sócio falecido. Então, a sociedade ela não vai acabar, mas vai ter que liquidar a cota pertencente ao sócio. Então, o valor que corresponde a ele vai, né, ser alienado e vai ser direcionado para os herdeiros. E aí, vai ter uma mudança no capital social, certo? Então, os sócios eles podem ou ressarcir aquele valor que saiu e continuar com o mesmo capital social, então eles podem colocar mais dinheiro ali naquela sociedade, né, para não diminuir, ou eles vão ter que fazer uma autorização no contrato social para diminuir o capital social que caiu após o falecimento do outro sócio. E aí é isso. E outra questão agora da FGV mais de juiz, com relação ao estabelecimento e os institutos complementares da atividade empresarial, analise as afirmativas a seguir e assinale verdadeiro ou falso. E a primeira assertiva. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de 2 anos, a partir quanto aos créditos vencidos da publicação e quanto aos outros da data do vencimento. Então, quando a gente olha essa assertiva, a gente pensa, tá tudo certinho, porque realmente tá 95% certinho. O único erro aqui é a questão do prazo, e que é uma pegadinha, né? Se você não prestar muita atenção ou ler rápido, enfim. Porque o prazo ele não é de 2 anos, ele é de 1 ano, como a gente já viu. Em relação à contagem, tá tudo certo. Os créditos vencidos da publicação. Ah, não, isso aqui nem tá certo. Quantos vencidos é da. Ah, não, tá certo. É da publicação mesmo. Isso. Então, o único errinho é em relação ao prazo de 2 anos. Então, já é falsa, e nisso a gente já excluiu a alternativa C. O estabelecimento não se confunde com o local onde se exerce a atividade empresarial, que poderá ser físico ou virtual. E isso também está certo, como a gente viu, é o ponto empresarial, né, que pode ser físico ou virtual, e o estabelecimento é só o conjunto de bens. Então, a gente também já excluiu a alternativa D. E o nome empresarial, ele não pode ser objeto de alienação. O adquirente de estabelecimento por ato entre vivos pode, se o contrato permitir, usar o nome do alienante precedido do seu próprio com a qualificação de sucessor. E isso também está certo, porque o nome empresarial, ele não pode ser vendido. E aí tem a doutrina entende que quando for denominação, pode. Porque a denominação, ela vai só fazer referência ali à empresa, mas está tudo certo. Agora, o que não pode é alienar quando se usa a firma. Porque não faz sentido. Eu tenho uma empresa que eu uso a firma, né, Débora, e aí eu vendo minha firma para uma Joana e a Joana quer usar meu nome, não faz sentido. Ia trazer confusão, né? Então, não pode. Eu até coloquei no gabarito aqui que a doutrina, né, entende perfeitamente possível alienação da denominação. Assim, se proíbe a alienação da firma, já que nesse caso haveria violação ao princípio da veracidade. Então, não pode vender quando é o nome da pessoa. E o adquirente, né, como fala na assertiva C, na assertiva 3, ele pode usar o nome, sim, mas ele tem que usar o nome dele também com essa qualificação de sucessor, né? E aí, a última questão que eu separei, ela também da OAB, diz assim: na cláusula 10ª do contrato social de Populina, ficou estabelecido que a cessão a qualquer título da cota de qualquer dos sócios depende de oferta prévia aos demais sócios, então esse direito de preferência, nas mesmas condições da oferta ao não sócio. Caso, após o decurso de 30 dias, não haja interessado, o cedente poderá livremente realizar a cessão da cota ao não sócio. Tendo em vista as disposições do Código Civil acerca da cessão de cotas, assinale a alternativa correta.
A cláusula é integralmente válida, tendo em vista ser lícito aos sócios dispor no contrato sobre as regras a serem observadas na seção de cotas. E essa alternativa já está interessante. Alternativa B. A cláusula é nula porque não é lícito aos sócios dispor no contrato sobre a cessão de cotas, eis que ela depende sempre do consentimento dos demais sócios. Alternativa C. A cláusula é ineficaz em relação à sociedade e a terceiros porque o sócio pode ceder sua cota total ou parcialmente a outro sócio, independente da audiência dos demais. E alternativa D. A cláusula é válida parcialmente, sendo nula na parte em que autoriza a cessão ao não sócio, eis que ela depende sempre do consentimento de 3/4 do capital social. Então aqui a gente viu que já misturou várias coisas. Na última, misturou essa questão do consentimento, né, de 3/4, e não tem nada a ver. Isso é outra coisa. Mas assim, os sócios, eles têm total liberdade para estabelecer, como que vai ser essa cessão de cotas. E aí a gente tem as regrinhas no caso de omissão, né, do contrato social. Mas, quanto à forma como eles vão estabelecer, isso é livre. E aqui a cláusula ela é totalmente válida, porque os sócios eles podem dispor, né, sobre essas regras. E aí, muito bacana ainda de ter direito de preferência, de ter esse decurso de prazo de 30 dias. Então, nesse caso, a nossa alternativa vai ser a alternativa A. E como que eu passo? Acabou. Enfim, vai ser a alternativa A. Porque os sócios eles são livres. E é isso, gente. Eu acho que deu para resumir toda a matéria e fazer um apanhado aí das questões mais importantes. Então, por enquanto é só, e semana que vem a gente faz outra revisão.